Ouvi dizer que essa abordagem de basicamente pagar prisioneiros operadores pelo número de mortos que conseguem e que isso também estimula uma inflação maciça nos números de soldados russos que dizem ter matado, e que isso é um dos fatores que distorce a percepção no Ocidente. Quer dizer, isso é verdade? Sim, e depois existem as tabelas de baixas da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Já ouviu falar das tabelas de baixas da Organização do Tratado do Atlântico Norte? Certo. Em uma operação de nível estratégico ou no teatro de operações, você tem, literalmente, isso é um resquício da Guerra Fria, a ideia de batalhas gigantescas. E, sabe, você dispara milhares de projéteis de artilharia nos primeiros dias em todas as frentes, enquanto a Horda Vermelha avança sobre os valentes defensores da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Nós conhecemos os cenários. Sabe, isso já foi dramatizado em todos os lugares, em jogos de computador, em programas de televisão e tal. Mas naquela época não existiam drones. Não havia como estimar o que você realmente estava matando. Então a Organização do Tratado do Atlântico Norte criou isso, e as Forças Armadas dos Estados Unidos têm essas tabelas e costumavam usá-las. Vocês criaram as tabelas de baixas. Você olha para o sistema de armamento. Digamos que você esteja disparando obuses de 155 milímetros. Você consulta uma tabela, é literalmente uma tabela. Então você está enfrentando uma brigada de infantaria, certo? E você disparou 100 projéteis em 1 km² ou 2 km². Você consulta a tabela, obuse de 155 milímetros. Quantos projéteis você disparou? E você vê o que a tabela te diz. Deveria ter matado 200 soldados de infantaria, 5 veículos de combate de infantaria e assim por diante. E eles literalmente usam essas tabelas. Pelo menos costumavam no início deste conflito usar tabelas para estimar as taxas de mortes do exército russo. Eles se baseavam em alguma informação factual ou sequer em uma noção de como esse conflito estava sendo conduzido? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas elas foram usadas, e é por isso que surgiram aqueles números gigantescos e absurdos: 12 mil tanques russos destruídos até 2024, e 30 mil veículos blindados de combate de infantaria e outros veículos, e por aí vai. Eles estão simplesmente tirando isso das tabelas. Quantos disparos nós efetuamos? Então, se disparamos 300 projéteis de 155 milímetros ou uma certa quantidade de foguetes de curto alcance de sistemas de lançamento múltiplo, deveríamos ter eliminado isto. E isso vai para os relatórios. Nós matamos isto. E literalmente é daí que vem grande parte das estatísticas. É idiota. Isso não tem nenhum conceito concreto na guerra moderna, pelo menos na forma como a guerra está sendo travada agora, porque se baseava em enormes taxas de abate que deveriam ocorrer se o Exército Vermelho inteiro, com todos os países do Pacto de Varsóvia, viesse avançando. Assim poderíamos aproximar o que matamos. Mas elas foram usadas e ainda podem estar sendo usadas em algumas áreas. Tenho certeza de que sim. Voltemos aos sistemas de comando e controle e a forma como a guerra é travada. Porque, claro, o que você diz é muito interessante. Por um lado, há comandantes que se sentem Napoleões e exageram. Mas é isso que fazem. Não, não é. Você não é. Você não é. E, por outro lado, há basicamente uma guerra muito mais sistemática, quase como uma máquina. Isso explica algo que muita gente acha difícil de entender. Por que os russos estão lutando essa guerra desse jeito? Por que não buscam golpes decisivos em planos estratégicos grandiosos? Tipo, eles não estão tentando fazer uma Austerlitz, por exemplo. Eles fazem tudo de maneira muito sistemática e metódica, seja em um lugar como Constantinopla, em Liman ou onde for. Não é espetacular, não é dramático, mas é implacável. E isso significa que, quando você finalmente toma o território e consolida, você o mantém. Isso explica. Uma das diferenças é que, no Ocidente, estamos sempre à procura daquela grande tática, daquele general brilhante e inspirador que vai alcançar uma vitória decisiva e avassaladora. E isso não é nada do que os russos fazem. Pode falar um pouco sobre isso?
Sim, o problema, se formos honestos, é que não existe uma Austerlitz nos últimos 120 anos. Esses momentos, e pode-se dizer que começaram a desaparecer com a Guerra Franco-Prussiana. Porque, embora a Guerra Franco-Prussiana tenha tido batalhas decisivas que ajudaram a esmagar o exército francês, em nenhum momento o exército francês simplesmente entrou em colapso total. Você não tem mais Austerlitz, não tem mais Borodino, não existem mais batalhas em que se aposta todo o futuro da nação em um único confronto. Simplificando, muitos homens, frente demasiadamente extensa, como vimos na Primeira Guerra Mundial, mesmo na frente oriental, que era relativamente mais móvel que o oeste, este tomado por trincheiras. A frente oriental era relativamente móvel. Ainda havia muita guerra de trincheiras, mas era simplesmente grande demais. Na Segunda Guerra Mundial, houve perdas enormes, como Stalingrado, por exemplo, que não acabaram com o exército alemão. Kursk não acabou com o exército alemão. Foi um grande revés, foi uma grande derrota. Mas a frente continuou lutando porque agora era grande demais. Então é a mesma coisa aqui. Qualquer cidade ou vitória importante isolada, mas a frente tem mais de 1.200 quilômetros. E mesmo que uma parte da frente colapse e comece a recuar, isso não significa que todo mundo vá recuar. As comunicações. Quando você descobre que eles estão recuando ao norte, lá por Kharkov, e nós estamos aqui em Zaporozhye, já se passaram 3 dias. Bem, ainda estamos nos mantendo porque não estamos sendo cercados. É uma escala totalmente diferente, absolutamente. Batalhas navais ainda podem ser desse tipo. European Union, acho. European Union, não sou um oficial naval. Li história naval e um pouco de estratégia, mas não sou estrategista de batalhas navais. Mas em terra, não, hoje é impossível para países do tamanho dos que estamos falando. Agora, se falamos de nações menores que não têm grandes exércitos, sim, uma grande batalha pode decidir o destino de um país pequeno. Mas aí a extensão da frente é diferente, o contingente de homens é diferente, tudo é diferente. Mas mesmo olhando para a Guerra do Paraguai, onde Quase 50% da força humana foi morta. Aquela guerra foi travada em meados do século XIX, só para situar quem não conhece. Exatamente. Uma das coisas de que os generais da União e dos Confederados foram acusados durante a Guerra Civil Americana é que todos queriam ser Napoleão, mas nenhum tinha capacidade para levar isso adiante. Podiam derrotar o inimigo em campo, mas não conseguiam perseguir Diolo e destruir Saulo. Mesmo havendo batalhas decisivas que dizimavam ou danificavam muito um dos lados, nunca chegaram a aniquilar exércitos. Eles recuavam, se reagrupavam e voltavam a lutar. Nunca houve uma conquista definitiva. Mesmo isso, já tinha deixado de valer com Napoleão. Quer dizer, os dias em que um senhor da guerra alinhava 500 ou 1.000 homens contra outro, cavaleiros contra cavaleiros, e isso poderia significar o fim de um reino, acabaram. E eles nunca mais voltariam em larga escala. Então é isso. E isso exige uma abordagem bem diferente. Mas, se olhar para essas batalhas maiores, podemos começar pela Ilha da Serpente, onde pode até haver alguns ucranianos. Acho que ninguém está lá agora. É um pedaço de terra sem muito sentido, mas foi uma batalha de relações públicas organizada pelos britânicos. Kursk e Zaporozhye, ou Boitina, foram organizadas pelos americanos e planejadas. Quando digo organizadas, quero dizer literalmente que a batalha foi planejada. Os generais ucranianos são só o ramo executivo. Eles são a parte de execução. Eles não fazem os planos, apenas os executam ou deixam de executá-los. E muitas pessoas morreram na Ilha da Serpente. Veja as abordagens que os britânicos estavam usando. Eles estavam só brincando com a vida das pessoas, pois não eram seu pessoal, e não vão ser punidos se houver fracasso. Pois é, vamos experimentar. Então, ok, umas 200 pessoas morrem aqui, 200 ali morrem. Não é nosso pessoal. Isso não vai afetar minha carreira de verdade. Estou aprendendo. E Kursk, se olhar bem, é a mesma coisa. Do ponto de vista estratégico, no panorama geral, ninguém teria entrado em Kursk. Kursk foi um movimento idiota. No início funcionou bem em termos de imagem por cerca de um mês, até a frente se estabilizar.
Mas foi, sem dúvida, uma jogada estúpida. Nunca tomaram mais do que 15% de Kursk. Ok, então, exceto talvez atacar uma usina nuclear e cometer terrorismo nuclear. Que vantagem você teria? Essas forças eram incapazes até de alcançar Kher City. E mesmo que conseguisse, o máximo que você poderia esperar seria um colapso político interno na Rússia. E isso era como apostar numa mega loteria com uma chance em 1 bilhão de ganhar. Basicamente a mesma coisa. E você mergulhou sua reserva profunda numa armadilha mortal, numa armadilha gigante. Qualquer um olhando de fora diria: não, isso é estúpido, isso é absolutamente idiota. Isso não vai te levar a lugar nenhum, só vai render algumas boas fotos para relações públicas por um tempo, até virar propaganda negativa. Mas foi planejado. Foi executado com aquele exibicionismo. Vamos marchar pela Rússia e conquistar glória, e tal. E acabou como não poderia acabar de outra forma, a não ser com a extermínio total das forças que entraram lá. E eles deveriam ter recuado quando perceberam e disseram que não podiam avançar. Sabe, você põe algumas forças de bloqueio e sai fora. Fizemos uma incursão na Rússia. Poderiam ter salvo alguns, mas não, sabe? Eles aguentaram até o fim e morreram. E agora a Rússia está avançando em direção a Sumy, que vai ser a próxima grande batalha. Forças russas ao norte de Sumy estão a menos de 10 quilômetros dos limites da cidade. Quer dizer, dá para ir a pé numa tarde, literalmente, neste ponto. E tudo volta a Kursk, porque eles se enfraqueceram tanto, 80 mil mortos e não sei quantos feridos, que já não tinham capacidade de resistir. Mas por enquanto, a Rússia está agindo de forma muito sistemática. Mas vou te dizer uma coisa, não vou dizer que os drones vão desaparecer, eles não vão embora, eles fazem parte do campo de batalha. Mas a era de proeminência dos drones pode estar chegando ao fim, muito mais rápido do que a maioria imagina. Surgiram muitos sistemas contra drones, desde tiros de espingarda e redes até lasers. Rússia, China, Estados Unidos. Os Estados Unidos chegaram a derrubar um balão de festa do lado mexicano da fronteira com um laser. Pois é, eles têm o sistema laser. Você simplesmente não consegue distinguir um drone de um balão de festa, o que só confirma que eles realmente têm sistemas a laser. Os lasers são ótimos. Os lasers derretem esses drones em menos de 1 segundo. Mas o problema é que eles só conseguem atacar um alvo por vez. Se houver um alvo só, você está bem. Se você for atacado por enxames de 30 ou 40 drones vindo de uma área ampla, não consegue engajar todos os alvos e destruir um desses lasers sai bem caro, certo? Então, tudo o que temos até agora são sistemas de defesa pontual. Você só consegue cobrir um alvo por vez. Na guerra de drones, você precisa de um sistema de defesa diária. E os chineses acabaram de desenvolver. É a única coisa que realmente pode fazer isso porque, quando a Rússia desenvolveu a fibra óptica, e claro que a Ucrânia copiou, vemos fibra óptica sendo usada em Mali pelo exército maliano, aliás, nas unidades de guerra por drones que foram montadas pela Rússia. Uma vez com isso, você não consegue bloquear os sinais de rádio, não dá para usar ruído branco, não dá para fazer interferência porque tudo vai pelo cabo. Mas o que você precisa é de uma arma de efeito diária que faça isso, e isso se chama pulso eletromagnético. Agora, armas nucleares, quando explodem, a primeira coisa que fazem é liberar um pulso eletromagnético que é de alta energia, muitos fótons de alta energia. Na verdade, não são fótons, desculpe, são fótons de luz. Eles são partículas de alta energia. Não consigo lembrar o nome no momento, infelizmente. Mas as partículas de alta energia atingem a eletrônica e os cabos. Aliás, são ótimas em destruir linhas de alta tensão de longa distância. Vimos uma erupção solar, bem vimos. Nossos bisavós viram nos anos 1880 uma erupção solar que queimou a maior parte das comunicações no hemisfério norte. Foi apenas uma erupção solar. Ela faz a mesma coisa. Ela acumula carga elétrica nos chips e eles queimam. Então não importa se é um sinal de rádio ou fibra óptica. Bom, os chineses desenvolveram um sistema novo. É um grande prato de micro-ondas. É um prato retangular de micro-ondas que cabe no topo de um veículo do tamanho de um Humvee. Tem inclinação entre menos 5 e 50 graus. Cobre cerca de 180 graus. Ou seja, é um efeito de área.
O radar embutido detecta uma seção transversal de 0,3 metro por 0,3 metro a 5 quilômetros. Depende do entorno, claro. Se estiver numa área urbana ou numa floresta densa, seria bem menor, mas o fato é, e 0,3 metro é mais ou menos o tamanho médio de um drone com visão em primeira pessoa. É algo desse tamanho voando a 5 quilômetros. Ele pode ser detectado, e toda a área é irradiada por micro-ondas. Então sim, aves vão cair do céu. Já vi isso acontecer em antenas de micro-ondas, em pratos de comunicação, e isso é só em escala maior. Aves e insetos vão cair, e drones também. Acredito que os chineses anunciaram que estão testando isso em campo, em ambientes chineses. Mas cedo ou tarde, isso vai ser testado em campo na Rússia. Isso é garantido. Se funcionar como prometem, podemos ver uma mudança muito rápida no campo de batalha. Na verdade, houve um relatório no TASS dizendo que há o Mazante. Você sabe quem eles são. Obviamente, tem trabalhado num sistema que para mim parecia exatamente o mesmo tipo. Parece que vem mesmo. European Union também acho que isso vai chegar. Vamos olhar para outra guerra, a do Golfo Pérsico, porque muita gente critica a guerra russa. Dizem que ela é muito lenta. O avanço é muito gradual. Tivemos 40 dias de combates intensos no Golfo Pérsico. Enorme gasto de equipamentos. Isso alcançou o quê, exatamente? Pergunto isso porque me parece que existe um contraste. Quero dizer, uma pode ser lenta, mas é intencional e está avançando gradualmente. A outra, aparentemente, consumiu metade dos estoques, pelo que dizem. O que ela realmente alcançou. Muito mais. Mais certo. Então diga-nos, quanto aos mísseis Patriot do tipo AC-3, o Larry Johnson fez um trabalho muito bom calculando. Nem tenho certeza de quantos mísseis Patriot do tipo AC-10 foram usados, mas provavelmente uma quantidade muito grande. Especialmente os mísseis Patriot do tipo AC-3, estamos falando de cerca de 90%. E o problema é que, embora o complexo militar industrial tenha prometido a Trump triplicar a produção, sabe, passar de 60 mísseis para 180 por mês. Então, de talvez 30 alvos para, sei lá, 90 alvos, o que ainda não cobriria nenhuma noite na Ucrânia. O problema são os ímãs de terras raras. A forma purificada das terras raras, que são todas magnéticas, é algo que os Estados Unidos não produzem exatamente em grande quantidade. Eles montaram uma única fábrica. Produzem em quantidades muito pequenas a um custo altíssimo, não o suficiente para abastecer o complexo militar industrial. Tudo vem da China e, obviamente, o B-7 está fazendo o possível para deixar os chineses o mais irritados possível com os americanos. E o Trump também faz a sua parte nisso. Então, como eles vão fabricar isso? European Union não sei. É uma grande questão. O que isso conseguiu? Bom, vamos começar com... Sabe, todo mundo começou pelo General Milley. Os russos vão tomar Kiev em 3 dias. Foi aí que esse mito começou. A Rússia nunca planejou realmente tomar Kiev porque cometeu um grande erro ao acreditar que poderia quase conseguiu, até o Johnson aparecer, simplesmente amedrontar os ucranianos, destruir o potencial ucraniano de invadir o Donbass e assustá-los a ponto de se manterem neutros. E eles quase conseguiram. Aí o Johnson aparece, e nós sabemos o que aconteceu. Então os planos russos saíram muito fora do esperado, mas eles aprenderam. Pode ser mais lento do que a maioria imagina. European Union foi um dos que disseram que precisávamos de mobilização no verão, não em outubro. Muita gente, muitos generais estão pedindo, precisamos da mobilização agora, não devemos esperar. Mas a parte política tentou ainda negociar, e só no fim chegou à conclusão de que isso não vai funcionar. Estamos perdendo porque, literalmente, não temos o efetivo para manter o controle do campo de batalha. Precisamos de mais tropas. A Rússia aprende de forma sistemática e se ajusta. Os Estados Unidos literalmente entraram com a ideia de que isso acabaria até o fim de semana. Eles literalmente... European Union realmente não sei o que os generais lhes diziam. Sabemos que pelo menos o Kennan disse a Trump, porque vazou na mídia, que não temos os meios.
mesmo depois de reforçarem os meios, porque o Trump inicialmente queria 16 de janeiro, não 28 de fevereiro, eles trouxeram muito mais meios para o teatro de operações. DOS, Keenan, vazou que nós não íamos conseguir nada, não temos o que precisamos. E isso foi ignorado. Eles literalmente engoliram a fábula do Netanyahu de 3 ou 4 dias. Nós apenas acabávamos com o comitê e tudo desabava como um castelo de cartas. O Ocidente adora a solução mágica para tudo. Vamos matar o lobisomem com uma única bala de prata. Isso simplesmente nunca funciona, mas eles continuam tentando. Isso, European Union, suponho, é a definição de insanidade. Fazer a mesma coisa nas mesmas condições e esperar resultados diferentes. Mas quando isso não funcionou, qual é o plano? Bem, não há plano, estamos improvisando. E o que os Estados Unidos sempre recorrem quando começam a improvisar é atingir centros de população civil, causar o máximo de baixas possíveis para tentar forçar os civis a pressionarem o governo a se render. Nunca funcionou. Não funcionou ao incendiar e matar 5 milhões de alemães, queimando todas as cidades da Alemanha, não só Dresden, como todo mundo lembra. Não funcionou ao incendiar Tóquio em um único ataque aéreo que matou 500.000 de pessoas. Não funcionou na Iugoslávia. Mesmo quando atingiram maternidades e mercados ao ar livre, não funcionou em nenhum lugar. Nunca funcionou. As pessoas se unem em torno da bandeira. Eles podem não gostar do governo, mas sabem quem está matando eles e não é o próprio governo. O nacionalismo dispara nesse ponto. Então, não importa quem você seja, pode ser uma questão interna o que European Union não gosta em você ou nas suas políticas, mas esse é o inimigo que tenta matar meus filhos, minha família e meus amigos, e nós vamos enfrentar tolos. Essa é a mentalidade humana. As pessoas sempre se unem aos seus, com pouquíssimas exceções, e foi nisso que eles se apoiaram. Mas o problema é que o Irã vem se preparando há 20 anos. Então dizem que os reduzimos em 30%, 80%, 90%. Sabe, o Trump disse isso muito corretamente. Nós os dizimamos. Você pode até tê-los dizimado 3 vezes. Então, talvez eles estejam reduzidos em cerca de 30% no sentido real dessa palavra. Ou seja, mesmo que você os tenha dizimado 3 vezes, eles ainda teriam cerca de 70% das capacidades de combate. Estão enterrados sob montanhas, literalmente sob montanhas de granito que você teria que atingir com vários ataques nucleares para tentar enterrar. São inacessíveis aos Estados Unidos, a não ser com a entrada de tropas terrestres. E os Estados Unidos fisicamente não têm tropas terrestres capazes de fazer isso, porque uma parte fundamental de tudo isso se chama logística. E a logística para os Estados Unidos é um pesadelo. A capacidade de produção dos Estados Unidos é um pesadelo. Eles não conseguem produzir os suprimentos necessários para manter as tropas no campo de batalha. E, além disso, o que vimos na Ucrânia continua valendo. Surpreendentemente, não são apenas os satélites americanos sobrevoando. Os iranianos não só têm alguns satélites próprios, bem, aparentemente há também satélites russos e chineses, e alguém pode estar vazando informações de direcionamento para os iranianos, aparentemente. Sei que é difícil de acreditar. Os Estados Unidos poderiam ser atingidos por procuração. E é isso que estamos enfrentando. Pelo que ouvi esta noite, os Estados Unidos, ou melhor, o Trump, pode estar reiniciando a campanha de bombardeios. Ele tem uma quantidade limitada de mísseis restantes. Não sei o que ele poderia fazer com eles, mas acho que eles não sabem o que fazer neste momento. Estão perdidos, estão se agarrando a qualquer coisa. Ok, então vamos terminar com esta pergunta, porque, é claro, houve muita discussão sobre o estado da guerra na Ucrânia. Um resumo bem rápido. O que está acontecendo? Quero dizer, European Union estava lendo pouco antes de fazermos este programa que os ucranianos estão retomando território, avançando em vários locais e que Moscou estaria na mira deles. Estou exagerando um pouco. Mas diga-nos o que está acontecendo. Talvez você possa nos contar um pouco sobre isso, porque essa batalha de Constantinopla, notei que a mídia no Reino Unido e no Ocidente tem muito cuidado em evitá-la. Saiu agora um artigo da Reuters que finalmente admite que há de fato uma batalha acontecendo lá. Mas conte-nos brevemente onde estamos. Há uma batalha em curso. Chegando um pouco atrasado ao jogo, mas tudo bem. Na verdade, depois deste vídeo, vou pegar minha pá, sou do próximo grupo que vai cavar trincheiras antitanque para deter os ucranianos. É a nossa 5ª ou 6ª linha de trincheiras antitanque que estamos escavando, então. Estamos nos preparando. Qualquer dia agora, eles vão aparecer perto de Moscou. Estamos esperando há 4 anos.
e eles vão aparecer e a gente vai lutar corpo a corpo. Aí vem a realidade, e a realidade é bem menos agradável para o lado ucraniano. Então, o que temos é que eles estão retomando algumas áreas, de forma muito limitada, em Zaporozhye, onde vêm contra-atacando e sendo contra-atacados desde, acho, fevereiro, quando tudo começou relativamente rápido e foi indo e voltando. E eles estão jogando tudo o que podem porque, quando Arejoava cair, não vai sobrar muito para segurar na Oblast de Zaporizhia, exceto a própria cidade de Zaporizhia. E isso é bem insustentável. Por isso eles fazem tantos contra-ataques de novo, mas, além de sofrer enormes perdas, não têm força para manter a posição, porque gastam tanto de suas tropas para romper uma área que depois não conseguem trincheirar. Não tem tropas para cavar e manter a posição. Agora, indo para o norte de Zaporozhye, as forças russas avançam lentamente pela área de Donetsk, com movimentos bem limitados na antiga região de Pokrovsk. Nessa área é relativamente restrito, porque a maior parte da luta está em Konstantinovka. E Konstantinovka está com mais da metade nas mãos russas. E os ucranianos têm resistido com drones. Eles não têm pessoal suficiente. Mandaram tudo o que tinham lá. Uma coisa, aliás, quando voltamos a Zaporozhye, eles ganham terreno usando suas unidades de elite. O problema é que essas unidades de elite perdem muita gente, então não conseguem reconstituí-las rápido o suficiente. Aí recuam essas unidades e enviam os recrutas forçados. E esses recrutas forçados não querem lutar. Não estão treinados. Talvez não se rendam. Render-se é muito perigoso, porque, aliás, essas unidades de drones ucranianos também ganham pontos por matar seus próprios homens se eles tentarem se render. E alguns deles, literalmente, enquanto te bloqueiam, ficam pairando perto dos próprios caras e esperam alguém tentar se render para eliminá-lo. E assim ganham mais pontos. É muito cínico. Quero dizer, é uma abordagem extremamente cínica. Mas eles vão fugir. Então esses caras, quando as forças russas se aproximam ao alcance de granada, normalmente entram em pânico e saem correndo. E talvez muito antes disso, porque não estão treinados, não estão motivados. Vimos fotos dos caras que foram feitos prisioneiros durante operações de combate. Obviamente é bastante perigoso tentar se render durante combates ativos. A adrenalina de todo mundo está lá em cima. E vou te dizer, eles parecem ter saído de campos de concentração porque não estão sendo alimentados. O sistema logístico está quebrado, especialmente para esses caras, os recrutas forçados. Quero dizer, estão famintos, pele e osso e cheios de hematomas. Eles parecem um lixo. Considere que esses são os seus soldados de linha de frente. E isso diz muito sobre o estado das forças militares da Ucrânia. Voltando lá para cima, Konstantinovka vai cair. Mas o que é ainda mais importante é que Krasnoy-Liman está praticamente cortada. Eles tentam alguns contra-ataques limitados dentro de Krasnoy-Liman contra as forças russas, o que, mesmo que funcione, é relativamente inútil, porque você está desperdiçando homens que precisa para a defesa em objetivos táticos ofensivos muito limitados, que depois você não consegue manter de qualquer forma. Então talvez você ganhe mais 1 ou 2 dias, ou um dia ou menos, à custa de caras que você não pode repor. A principal via de suprimentos através do Yaman está totalmente sob controle russo de drones, artilharia e aviação. Na maior parte, nada entra e nada sai. E atravessar o rio Oskol é bem difícil. Temos visto ucranianos alegarem contra-ataques bem-sucedidos de Sumy para o sul, com vídeos mostrando isso. Mas, se você olhar os vídeos, o de Sumy, por exemplo, aparece também material de Mirapolya. Surgiram vídeos dizendo que fizeram contra-ataque e retomaram a vila. Mas aí você olha a linha de árvores e não há folhas nas árvores. European Union, acabei de voltar de lá. Está tudo verde. Esses vídeos foram publicados 3 dias atrás. Dizem que retomaram. E você olha para a árvore. Então, quando foram gravados esses vídeos? Em fevereiro, mais ou menos? Ou no início de março, quando a neve derreteu? Tem havido muito pouca neve em muitas dessas áreas. Então as árvores ainda não ficaram verdes. Agora, lá está tudo verdinho. As temperaturas já estão praticamente de verão. Então você vê esses vídeos. São manobras de relações públicas. Mas o ponto é, essa área está tomada. Kupiansk caiu. E o problema para os ucranianos com Kupiansk, eles ainda seguram forças na periferia de Kupiansk, mas isso é muito limitado. Eles não têm efetivo.
a Rússia está avançando. Então estamos olhando para a seção nordeste da província de Kharkov. Tem o rio Serebryanka descendo e Kupiansk fica deste lado. E há um grande rio. Há uma grande reserva de água ali. E isso fica bem a leste de Kharkov. O que as forças russas vão fazer é romper e avançar até a reserva de água. E isso vai isolar completamente o nordeste da província de Kharkov. E os soldados ucranianos naquela área vão estar ferrados. Quer dizer, estarão totalmente cortados logisticamente. Vai levar um tempo para expulsá-los, mas a menos que tentem fugir e então correr 100 quilômetros e depois atravessar nadando um rio cheio, estão ferrados. Sabe, eles não estão recebendo suprimentos. Na verdade, estão recebendo suprimentos com muita dificuldade. Vão ficar totalmente isolados. Então, naquela área, a Rússia já cercou por todos os lados. Acho que essa área vai cair relativamente rápido agora que Kupiansk caiu. Kupiansk era o pivô disso. Mas isso vai colocar as forças russas a leste a cerca de 30 quilômetros de Kharkov. E as forças russas ao norte de Kharkov agora começam a avançar ao longo de toda a linha de fronteira. Mas creio que a grande batalha virá primeiro em Sumy. Forças russas estão avançando pelo leste, mas ainda estão a cerca de 30 quilômetros de Sumy. Mas, no norte, estão a 10 quilômetros. Isso é uma caminhada de uma tarde. Uma caminhada leve de uma tarde. Isso equivale a 6 milhas, para os americanos que estão acostumados ao sistema imperial. Não é uma caminhada longa. A Rússia está no meio da segunda linha de cinturões defensivos. Não existe uma terceira linha defensiva, só a própria cidade. A cidade está totalmente exposta. Em tempos de paz, tem cerca de 250 mil a 300 mil habitantes. É plana. É aberta, mas é um nó logístico, incluindo ligações até Kharkov. Uma vez tomada, você corta ainda mais o abastecimento logístico de Kharkov pelo leste. Limita-se o número de pontes e estradas que podem ser usadas. E aí você abre caminho para Chernigov, e depois de Chernigov vem Kiev. Nem falar de Kiev vindo da Rússia, de Bryansk para Chernigov. Pode não parecer à primeira vista, mas isso pode ser uma operação-chave para tomar Sumy. E fora de Sumy as áreas não são ocupadas. Não existem linhas defensivas. E os ucranianos mostraram que têm alcance limitado no que conseguem enviar para a região. Do lado russo são mais ou menos uma divisão a uma divisão e meia empenhadas nessa luta. Lembre-se, há mais de 350 mil tropas russas em reserva próxima. Elas estão sendo revezadas. Batalhões são enviados por alguns meses para ganhar experiência de combate, depois são retirados e recompostos. Mas há mais de 350 mil tropas que não estão diretamente envolvidas nessas operações de combate. Basicamente, são 2 exércitos blindados. Se forem lançados em grande escala, sim, haverá muitas baixas no começo enquanto você rompe a defesa. Mas o colapso de uma linha de frente compensará isso amplamente. E se essa tecnologia de micro-ondas funcionar, suas grandes investidas voltarão. Porque, uma vez que você consegue suprimir os drones numa área, coloca-se 5 ou 6 desses veículos patrulhando e tirando do céu tanto os drones convencionais quanto os eletrônicos. É radiação de micro-ondas. Mas uma vez que você tem isso e elimina drones na frente, isso muda totalmente a dinâmica, porque é praticamente tudo que a Ucrânia tem agora, uma muralha de drones. Eles literalmente têm 4 ou 5 drones para cada soldado de infantaria russo que avança. Agora, a maioria dos drones não atinge os alvos. Eles os perdem, ou são neutralizados, ou colidem com obstáculos. Mas ainda há mais de 1/3 que encontra os alvos. E isso tem sido o que tem atrasado o avanço. Agora, ainda assim, há o problema de que tudo está verde, e com a vegetação, esses drones são realmente muito frágeis. Se alguma hélice é arrancada ou danificada, o drone simplesmente cai do céu. Ele não consegue pairar no ar. Então há muitas dessas possibilidades. Acho que muito está em jogo agora com essa tecnologia chinesa que eles produziram. A Rússia está trabalhando nisso. Todo mundo está. Os chineses chegaram na frente de todo mundo, como fizeram, aliás, com células fotônicas para inteligência artificial, que são cerca de 1000 vezes mais rápidas do que os melhores chips que a Nvidia consegue produzir, o que é um divisor de águas. Está começando agora a chegar ao mercado. Sim.
Os avanços tecnológicos na China são muito rápidos, muito rápidos. E isso simplesmente não está sendo reconhecido no Ocidente. Se isso for adotado e funcionar, isso reequilibraria o campo de batalha em favor de movimentos em larga escala. Stanislav, este programa foi absolutamente brilhante. Muito obrigado. E espero falar com você novamente. Com certeza. Stanislav, antes de ir, onde as pessoas podem acompanhar seu trabalho? Certo, no Substack Zamagramic e no X. É no Stan Skripivnik. Não consegui colocar o nome todo. Nós, russos, gostamos de nomes longos. À medida que ficamos mais espertos, temos que aprender a soletrar nossos próprios nomes. No Telegram é Staso Dayabratna em russo. E em inglês também é Staso Dayabratna. E no YouTube é Mr. Slavic Man. Tudo junto. Slavic com K. Certo? Os links estão na descrição aqui embaixo e tem um comentário fixado. Obrigado, Stanislav.